A paz do Senhor, igreja. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Quero ler aqui com os irmãos a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Oito versículos apenas. Depois você vai se assentar e continuar dando glória a Deus aí. A gente fica apreensivo. Você dá um dorzinho da barriga na gente, né? Dá, não, pastor? Pode passar o tempo que passar, a dor na barriga sempre vai dar, né? Mas quando a gente chega aqui e vê isso aí, né, minha mulherzinha? As coisas mudam, se transformam e sei que Deus está fazendo milagres. Tem pessoas sendo curadas, restauradas aqui hoje. Sei que Deus está renovando propósitos e eu tenho certeza absoluta que o poder dele vai ser derramado e já está sendo derramado em nosso meio. Vamos ler então, irmãos? Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o meu irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos graça a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para um com os outros, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo frutos e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fosse instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros fiéis ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Mariazinha, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. A primeira vez que eu preguei na igreja, nessa igreja, foi no culto das irmãs. E eu adoro pregar em culto das irmãs. Eu costumo dizer que a gente se criou em culto de tarde da bênção, né? É lógico que diziam que a gente ia lá só para comer a bolacha com o chá que tinha, né? Mas era muito gostoso, né? Muito gostoso. E eu adoro o culto das irmãs. Sei que Deus tem algo extraordinário. E a sustentação da igreja são as irmãs, né? Também agradeço as irmãs aí da igreja que estiveram aqui, toda a diretoria e as irmãs que cantaram. Estava muito bom. Meus parabéns, obrigado. Acho que os irmãos soubessem que era eu, acho que não vinham, estão enjoados de ver o Hamilton lá no portão. Acho que pensaram que não vinha. Aí a senhora colocou no Instagram, né? Acho que as irmãs pensaram, não vamos lá, esse nanico de novo, nós estamos até o pescoço, ver irmão Augusto lá soltando os glórias do irmão Augusto lá, né? Deus abençoe vocês, irmãos. Deus, irmão Luiz Duarte, irmã Marta, é uma bênção na minha vida, né? A Marta, eu conheço ela desde o tempo que nós somos proibidos de vir nessa igreja, né, minha Marta, irmão Luiz, né? O que vocês vão fazer lá? Aquele bando de louco, aquele bando de variado, aquele bando de... vão lá, proibiram nós de vir, mas aí foi o pior, que quando se proíbe, atiça a curiosidade, né? Esses dias alguém citou aqui o nome do pastor Tomás, né? Que a única lembrança que eu tenho dele, um óculos grosso assim, né? Mas Deus usava aquele homem de uma certa forma. Eu, quando vi Deus usando aquele homem, eu lembro aquela igrejinha pequena, não sei se ali ou aqui, né? Acho que a igrejinha que estava no Itaqui, né? Quando eu vi aquele homem, voltei e falei para o meu pastor, pastor do céu, o homem conta toda a vida das pessoas. E conta tudo, e quando ele está nervoso, que faz dias que ele sai fora de casa, Deus mostra para ele como é que está a família dele lá, e ele se tranquiliza. Era isso, né? E ele se tranquiliza, o pastor falou assim, sai para lá, isso é feitiçaria, isso não existe não sei o quê, né? E não vão lá, se você for lá,
e eu acabei pegando 6 meses de gancho naquela igreja muito tradicional, que foi algo muito, né, não sei por que fazia-se tanta coisa, daí deram 6 meses. Mas fato é, irmãos, que a gente gosta do que aconteceu aqui. Eu tenho tentado policiar e a Laura tem me pastoreado todo dia. Não sei se a Denise, a Liliane fazem as mesmas coisas com o Rubinho. Quando vamos para casa, ela fala, só vai pregar? Vou. Aonde? Em tal lugar. Então, por favor, fique quieto, não berre, não grite, não pule. E eu até tento, eu juro para os irmãos que eu tento, mas tem uma hora que eu não consigo, eu não tem jeito, e quando eu vejo, quando dou por mim, eu falo, já foi mesmo, então não tenho o que fazer. Mas eu comecei esses tempos atrás aí, lendo as cartas de Paulo de novo. A gente quando está, quando você é obreiro, pastor, evangelista, presbítero, seja lá o que for, mas ele não tem uma função específica e uma função com tamanha responsabilidade, que é cuidar de ovelhas, né, pastor? Né? Quando ele não tem essa responsabilidade do ombro, ele leva, ele até lê, ele até ora, ele até consagra, mas é de uma forma meio que diferente, porque não tem coisas no seu ombro, né? E quando a gente se preocupa em não errar tanto, porque errar a gente sempre vai errar, né? Não como alguém falou esses dias, eu vou errar amanhã, não. Nós estamos sujeitos a errar, né? Mas precisamos de Cristo para nos purificar, né? Mas nós temos que procurar não errar. E eu comecei a ler Paulo de novo, ler as cartas de Paulo, li Romanos, achei extraordinário que Paulo fala em Romanos, né? Paulo, né, tinha hora que ele era duro nas suas palavras, tinha hora que ele era macio nas suas palavras, tinha hora que ele erguia os religiosos na botina, como se diz, né? De repente ele já meio que trazia eles para o lado, e daí como fui lendo todas as cartas, e comecei, Deus colocou no meu coração, todo domingo no Partemplo, falar de uma carta específica, né? E eu comecei falando de uma, e essa mensagem eu preguei, não lógico que não vai nunca sair, mas eu comecei falando da igreja de Colossos, né? O que estava acontecendo na igreja de Colossos. Eu não sei que data era, eu sei que essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, no tempo que ele estava em Roma, e chegou até os ouvidos de Paulo o que estava acontecendo naquela igreja, né? Filosofias terríveis, tradições sendo colocadas, né? Estavam colocando em dúvida a supremacia de Cristo, se Cristo era ou não era, né? Tinha algumas pessoas lá insubordinadas, tinha pessoas lá que achavam que podiam fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. E Paulo começou a sofrer muito com isso, porque Paulo era o que tinha estabelecido aquela igreja, ele tinha colocado aquela igreja. Eu costumo dizer que as cartas de Paulo, que Paulo escreveu, elas servem para nós e vão servir até Jesus voltar. Não tem outra coisa. Tudo com relacionamento à organização de igreja, a Santa Ceia, tudo passou por Paulo. E o mais interessante, eu falava ontem ainda lá, o pastor Hudson deu nos incumbiu de uma tarefa que não era muito fácil, né? Só que eu falei, irmãos, eu sou pequeno, o que era mais inteligente era para estar aqui, né? O menorzinho, então quase falou assim, não pergunte muita coisa, deixa para perguntar para ele, porque, né? Mas eu falei assim, que Paulo, ele não era o cara que aprendeu, eu aprendi, com quem que você aprendeu isso? Eu aprendi lá com o pastor Rubinho, eu escutei, não, Paulo, um dia nós estávamos conversando com o irmão Wagner lá, ele contou isso eu tomei para mim, não, Paulo, não foi assim não, Paulo aprendeu, com quem? Aos pés de Gamaliel, mas a maioria das revelações foi o próprio Jesus que deu para ele, Deus ensinou ele, então não se contesta o que ele falou. E aí o que me chamou muito a atenção, irmãos, é que as igrejas daquela época tinham basicamente os mesmos problemas que nós temos hoje. Quase tudo. Hoje nós estamos lidando aí, quando eu falo igreja, não falo igreja presbiteriana, não, eu falo igreja no mundo inteiro. Falo a igreja, toda a igreja de Cristo, aquela que prega a palavra, aquela que não sai fora daquilo que Deus ensinou, aquilo que segue o Senhor, aquilo que tem a palavra como regra de prática e fé, a Bíblia Sagrada. Todas as igrejas passam pelas mesmas dificuldades. Hoje nós somos confrontados diariamente a respeito de Cristo. Somos confrontados com seitas e heresias, muitas, filosofias vãs, não tem problema, pode isso, pode aquilo, não tem problema nenhum, né? E às vezes a pessoa fala assim, no meu tempo, você vem falar muito isso, né? Lá no meu tempo, lá no meu tempo, lá no meu tempo. E as pessoas, por mais santa que são, ou que se ache santa, já se tornam juiz de outras, e a Bíblia esclarece muito bem que eu não devo nunca julgar, nunca sentenciar aquela pessoa, então acaba ocorrendo no mesmo erro que as outras igrejas. Então Paulo deu
conselhos às igrejas. Ele ensinou, falou, olha, vocês façam assim, vão por esse lado, vão por aqui, olha, não façam isso, olha, tá bom assim, continue assim, olha, aqui vocês estão pecando um pouquinho, recue um pouquinho, busque um pouco mais. E Paulo foi extremamente sábio naquilo que ele ensinou e naquilo que ele falou, e nós podemos usar. E eu quero destacar aqui algumas coisinhas, não vou me demorar muito, não vou me demorar muito, não, os irmãos podem ficar sossegadinhos, né? Ele começou falando aqui sobre a supremacia de Cristo, capítulo 1, versículo 15 e 20. Paulo sentiu a necessidade de narrar quem era Cristo de novo. Olha, Cristo, Ele é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, aquele que criou todas as coisas, é aquele que vocês estão ligados nele, é o cabeça, são o corpo. Vocês não podem fazer coisa alguma se não estiverem em Cristo. E esses dias eu falando a respeito disso no Partênope, eu falei assim, alguém já viu aqui no Partênope algum pé andando pelo Partênope sozinho? Alguém já viu no Partênope aqui uma cabeça rolando aqui da Basílio Labal, daquela ladeira lá para baixo? Ou alguém já viu uma mão, um braço? Não vai, porque nós sozinhos não somos nada. Se nós não entendermos a supremacia de Cristo, que Ele é o cabeça, se nós não estamos unidos nele, nós precisamos dele, e como igreja nós nos tornamos corpo de Cristo, nós estamos fadados à derrota. Paulo sentiu a necessidade de falar para aqueles irmãos que Cristo era tudo na vida deles. Cristo era na hora da prova, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da bonança, na hora que estava indo tudo bem e na hora que não estava indo nada bem. Cristo era, é e sempre será na nossa vida. Eu quero ver você levantar a tua mão aí, irmão, e dizer um glória bem gostoso. Não importa o que você esteja passando, o que eu passo, que a igreja passa, se nós estamos em Cristo, podemos preparar o culto da vitória, porque Ele é nosso, em nome de Jesus. Mas tinha necessidade de falar. Cristo é em você. Irmãos, nós somos seres humanos, nós somos aptos, duas coisas que eu acho extraordinárias no ser humano. A primeira é inventar desculpa para tudo. Já notou isso? Quando se trata em coisas da igreja, nós inventamos desculpa para tudo. Quando se trata em coisas seculares, nós damos jeito. Esse dia eu até brinquei com o evangelista Irundim, com a irmã Jane. Seu irmão evangelista Irundim marcar uma linguiçada santa lá na igreja, lá naquela chácara dele. É longe, 20 quilômetros, 15 quilômetros, 16 quilômetros. Mas ele fala assim, o pão, a linguiça, vai ser tudo de graça, eu vou dar vintão para cada um que for lá. Mas ele fala assim, mas eu não vou levar ninguém. Nós dá um jeito de ir. Não precisa nem então, só linguiça e o pão. A gente dá jeito. Pode estar com a perna quebrada, com o pé quebrado, machucado, doendo, arrebentado, vai dar um jeito de ir. Agora marca uma oração. Marca um culto de consagração. Os obreiros têm que estar falando, vocês estão obrigados a estar na oração. Se não for oração, você não prega. Se você não vir no culto de estudo, você não vai pregar. Se você não vir, não vai pregar. Tem que estar obrigado a fazer, porque nós somos peritos em dar desculpa. Somos peritos. Outra coisa é achar que nós estamos sofrendo porque Cristo nos abandonou. Cristo não gosta de mim. Eu sou feio. Por que o cabelo daquele fulano é desse jeito e o meu não é? Por que isso? Por que aquilo? Nós somos peritos. E achar que Cristo ele se diminui a nós, ele se iguala a nós somente para nos prejudicar. Não. Cristo é supremo, Ele é grandioso, maravilhoso. Ele é sobre todas as coisas. Ele é criador de todo o universo. E o seu poder está nas suas mãos. Paulo teve que esclarecer isso para eles, porque estavam esquecendo. Pergunta para você mesmo, e será que você não está crescendo quem é Cristo na tua vida? Sabe que muitas vezes nós nos esquecemos que lugar Jesus está em nós? Muitas vezes. Segunda coisa, Paulo falou, vocês têm uma nova vida em Cristo. Colossenses 3, 1 a 17. Ele falou, olha camarada, a vida velha já passou. Tudo se fez novo. Você não pode mais viver da forma que você vivia. Não pode praticar as mesmas coisas que você praticava. Você já reconheceu, você nota aqui que ele falou assim, olha, eu tenho visto falar que vocês têm amor, que o evangelho já produziu frutos em vocês, que vocês estão tranquilos, são instruídos pelo amado conservo, o Espírito Santo está em vós, estão produzindo fruto. Mas tinha alguém, alguma hora na vida, que eles se esqueciam que eles eram nova criatura e começavam a praticar as coisas velhas. Irmãos, e quando eu falo nisso, eu lembro de mim, não lembro de ninguém, não cito exemplo de mim, é eu mesmo. A minha velha natureza sempre está querendo prevalecer. E ontem na apostila do pastor Rudes, tinha lá
alimentando o espírito, alimentando a carne. Se eu alimentar a carne, o que ela vai fazer com o espírito? É isso mesmo. Vai sufocar, vai pegar na gargantinha dele e falar, fica quieto aí, porque agora quem manda aqui sou eu. Se eu alimentar o espírito, ele vai fazer a mesma coisa com a carne. Só que não vai matar. É eu que decido. É eu que vejo quem quer alimentar. Se eu passar o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, as porcariadas, vai ficar difícil. Mas se eu passar meio dia lendo a palavra de Deus, vai surtir um efeito tremendo na minha vida. Se eu passar meia hora orando, o Senhor vai ser um tremendo na vida. Então depende de mim. Tinha pessoa que estava esquecendo qual era a natureza dele. Nós somos nova criatura. Vivemos dia em dia, de vitória em glória em glória, propagando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, anunciando o nome do Senhor e falando que Ele vai voltar e está vindo buscar a sua igreja. Vocês são nova criatura. O velho homem sempre quer surgir. Eu comprei uma chacrinha no meio do mato, literalmente no meio do mato. Tem umas oncinhas lá. Esse dia eu fui lá, tinha uns rastão de onça. E a Laura plantou um chuchu e está cuidando do chuchu. Não vai nascer nunca chuchu, porque um bicho já comeu o chuchu, só deixou. Pode deixar lá. Fui lá, ontem estive lá, o tatu entrou aqui, entrou lá, furou, arrebentou tudo. Jacuzão virando tudo lá. E um amigo meu falou assim, pois é, agora você vai ficar, quando você vai vir começar a posar aí? Eu falei, daqui um dia eu quero vir posar. E ele falou, eu preciso te arrumar um revólver para você então. Eu falei, é de Deus. Eu estava pensando que eu precisava, aí o homem já está, é de Deus. Na mesma hora, coçou meu dedo. Falei, ai, que coisa. Ai. Dei 3 passos, Deus falou comigo, que é isso, camarada? Que é isso? Lembrei de uma revelação que o pastor Fausto entregou para um casal aqui uma vez. Falou, olha, para com isso, guarda, esconda, vende aí, faz qualquer coisa, não se preocupe, se prender nisso que não vai ter proteger, quem protege é Deus. Mas na mesma hora o Gucho falou, é Deus, escutou? Velha criatura. O Guxinho já quis sair, pegar o Hamiltinho, dar uns pés do vidro dele e falar, senta aí. A carne. Irmão, tem tanto irmão que ele não vigia. E quando vê, ele já fala. Irmãos, por que nós não existe muita conversão no nosso meio mais? Nós somos o culpado. O Hamilton é culpado. Nós somos culpados, porque muitas vezes nós deixamos transparecer sobre nova criatura, a velha criatura aí fora. Ontem uma irmãzinha levantou, posso falar uma coisa, pastor? Pode falar. E ela falou bem assim, minha filha está desviada há mais de não sei quantos anos da igreja, e esses dias ela segurança não sei em que lugar, e ela encontrou um camarada aí, ele estacionou no lugar errado, e a pessoa chegou e falou, olha, meu senhor, você não pode estacionar aqui. E ele falou, meteu a boca nela, falou um monte, ela falou assim, muito obrigado, irmão, mas de qualquer forma você não pode estacionar aqui. E olhou para ele e falou assim, e a paz do Senhor, meu irmão, você não está me conhecendo não? O camarada saiu com a cara no chão, a velha criatura. Paulo falou, vocês são nova criatura, Deus já te transformou, vivam de jeito diferente, glorifique aquele que te salvou. Tinha que existir, porque eles esqueceram. Agora, não estou falando de doutrina. Não, estou falando de doutrina, estou falando de transformação. De transformação. De novidade de vida. E uma vida abundante em Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo tem que falar. Unidade. E amor entre os irmãos. O que é unidade? Viver unido. A Mariazinha falou aqui, sai do teu lugar e ore para o irmão do teu lado. Sai do teu lugar. Ore por ele. Amor. O amor na teoria é a coisa mais linda que tem. É ou não é? Se manda uma felicitação para a pessoa assim, tem um camaradazinho meu assim, aí ele fala assim, eu te amo. Teoria. E na hora da prática. Paulo falou assim, vocês têm que começar a viver em amor, exercitar o amor, pregar o amor. Não só falar. Falar é fácil. Paulo teve que lembrar uma igreja que o Espírito Santo fluía, uma igreja que tinha dons, uma igreja que estava crescendo, que eles precisavam ser unidos. Ninguém faz nada sozinho, não faz.
Nós precisamos um do outro. Temos que estar unidos. Ah, mas eu não suporto, Hamilton. Esse dia eu falei para os irmãos na igreja, meu Deus do céu, tem dia que eu saio tão triste daqui, chateado. Terminou o culto, aquela pressa de ir embora. Corre todo mundo. Larga a gente sozinho. Vai todo mundo correndo embora. Esse dia aconteceu algo lá que foi fora da normalidade. Um irmão operado lá, furou o pneu do carro dele. E ficou eu lá que não posso trocar pneu e ele com uma cirurgia. Eu estava vendo que a Laura ia ter que trocar o pneu do carro dele, porque não tinha ninguém. Cadê a união? E sem contar que o Hamilton pode estar fechando a porta, alguém entra lá dentro e dá uns pés do vidro e rouba tudo. Cadê a união? Cadê o amor? Ah, mas eu não. Outros nem cumprimenta a gente, não cumprimenta pastor Russo. Aí ele não vem falar comigo, não interessa. Exercite o amor. Se eu amasse só quem gosta de mim, era fácil. Eu tenho que amar quem não gosta de mim. Não tem jeito. Paulo falou, seja unido. Liga para o irmão. Pergunta como está. Vai visitar. Exercite o amor. Tem que ter amor. Nós cantamos. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Nós temos que viver isso em nós. Paulo falou, camarada, vocês estão achando que já estão bom? Não é isso que acontece com nós? Ah, não, agora eu já sou pastor. Não. Ah, eu sou isso. Não interessa. Nós precisamos viver unidos. E precisamos amar o nosso irmão. Você pode dar um glória aí, irmãos? E para encerrar, depois ele fala assim, ajam sempre com sabedoria nas vossas ações. Pergunta para Cristo antes, irmão. Irmãos, existe uma hierarquia tremenda. E isso eu sempre falo na igreja. A igreja não anda de a bel prazer, não. Tudo aquilo que é estabelecido pela liderança, antes passou por oração, consagração e jejum. Ninguém pode tomar atitude do jeito que quer. Ninguém pode fazer as coisas do jeito que acha que tem que ser. Lá já acontecia isso. Existiam algumas pessoas lá que elas podiam falar. E ele fala, olha fulano, olha ciclano. Desce um pouquinho do pedestal. Pergunta para Deus. Peça sabedoria primeiro para agir. Irmãos, de vez em quando eu tenho tido experiência nesse lado. Toda vez que eu faço as coisas por mim mesmo, não dá certo. Toda vez que eu tento fazer, eu falo, não dá certo. Mas quando eu pergunto para Deus, Senhor, o que eu devo fazer? De que forma eu devo agir? De que jeito que eu devo proceder? Pode ficar tranquilo, porque Ele assina e dá tudo certinho. Ele tinha esse problema lá, irmão. Depois chega em casa e leia Colossenses 4, verso 5, a seguir. Isso aí, os problemas que Paulo enfrentava lá. Irmãos, e as igrejas não mudaram, elas continuam do mesmo jeito hoje. Continuam do mesmo jeitinho. Se nós não tivermos sabedoria. Eu estava conversando com uma pessoa, falei assim, puxa vida, por que você parou de vir na igreja? Eu parei de vir na igreja porque um dia falaram lá umas coisas que eu não gostei e nunca mais pus os pés. Falei, porque eu fui lá. Falei, meu Deus. Mas o que falaram tão grave? Ele falou uma coisinha que não tinha nada a ver. E eu falei para ele assim, com a primeira vez que eu vim nessa igreja, há 30 anos atrás, eu achei que eu ia ser recebido na igreja com alegria, tudo assim. A primeira pessoa que me encontrou quase fez eu voltar embora. Quase fez eu voltar para casa. Irmãos, vamos agir com sabedoria. Vamos agir com prudência. Vamos agir, as nossas ações sejam balanceadas com o que Deus quer no céu. Eu sou pastor, mas eu não posso fazer aquilo que eu quero, não. Eu tenho que fazer aquilo direcionado pela minha liderança, e a minha liderança faz aquilo direcionado por Deus. As ações nossas, elas são pautadas naquilo que Deus orienta. E as pessoas vão pensar, não, eu já estou no nível que eu posso. Não, não é assim. Eu fico imaginando uma igreja que Paulo fundou, que Paulo ficou pastoreando. Ela tinha tantos problemas. Você imaginou a igreja nossa? Ou eu, quantos problemas temos? Como que eu vou solucionar? Pedindo para Deus sabedoria. Pedindo a Deus. Então o povo falou assim, olha, fica tranquilo. Em todas as coisas, Cristo é supremo.
Ele já sabia. E como o pastor Ruth sempre fala aqui, não existia plano B dele, não. Era um plano só. E fica sossegadinho que vocês vão dar certo sim, porque é Cristo que está no meio de vós. Então, irmãos, vamos pegar isso para nós. Vamos viver em unidade. Há tempos atrás, agora já não existe mais, graças a Deus. Não se é, sou da igreja do Partênope. Não se é, sou da igreja da Águas Claras. Não se é, eu sou da sede. Negativo, nós somos de todas as igrejas. Somos unidos. Ah, não, mas eu não gosto de lá. Unidade. Vamos viver uma nova vida em Cristo, embora coberto de falha. Se você olhar as minhas falhas, elas vão ser muitas. Mas não olha. Nós estamos tentando progredir. E vamos agir com sabedoria. Sabedoria. Foi uma pessoa na igreja esses dias, pastor Hudson. Até conversei com a minha Mariazinha. Quando ela entrou na igreja, eu mesmo me assustei. Cabelo de drag, até a cintura, um tanto de cada cor, parecia uma arara. Sentou na igreja, sentou no meio, participou do culto, ela, o marido, perguntaram se podiam participar de Santa Ceia. Eu falei, se vocês são, sim, consciência de vocês, participaram. E ninguém nem olhou torto para eles. E é isso mesmo. Vamos viver uma vida nova com sabedoria. Sempre que eu chego aqui, eu vejo essa igreja cheia. Dá um desespero, acho que o pastor Ruth é igual eu. Chego na igreja, quando se abre a igreja, fico pensando, será que vai vir gente hoje? É assim, não é? Dá uma dor de barriga. E a gente fica olhando e vai lá, e arruma a cadeira, e volta a cadeira, arruma a cadeira, e mexe no som. E vai chegando um, mas será que vai vir gente? Será que vai vir gente? Será que vai vir gente? Irmão, mas muitas vezes é o lado humano nosso, mas eu olho aqui e vejo essa igreja cheia. E para isso nós temos que agir com sabedoria e medir as nossas ações. Irmãos, que Cristo continue falando contigo essa noite. E que o Espírito Santo entre na tua mente, no teu coração e produza frutos. E que você possa continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? As mesmas dificuldades que Paulo tinha, nós enfrentamos nos dias de hoje. E os mesmos conselhos que ele deu lá atrás, nós podemos aplicar no meio da igreja e podemos ser vitoriosos.